Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre clássicos da literatura. Eu sei que para muita gente, quando a gente menciona essa palavra clássicos ou então cânones, pode parecer um assunto muito chato, muito velho, muito antiquado, mas na verdade não é bem assim que funciona. É claro que alguns livros que foram escritos há muitos e muitos anos atrás, eles se distanciam um pouco da nossa realidade de hoje em dia, e por isso eles podem não parecer tão interessantes para nós. Porém, há alguns clássicos que são considerados atemporais, ou seja, que a gente consegue ler em qualquer tempo ou em qualquer época e tirar deles ensinamentos ainda válidos hoje. É justamente esse tipo de clássico que chama minha atenção e que me cativa muito. E por isso hoje selecionei 3 clássicos que foram muito importantes na minha formação como leitora, 3 clássicos que eu gostei de verdade, que foram aqueles clássicos que eu escolhi, que eu li cada página ansiosa pelo final, ansiosa para ver o que ia acontecer, que não foi uma leitura que a escola ou a universidade me impôs. E sem mais enrolações, vamos começar, né? O terceiro livro dessa lista é do Dostoiévski. O nome do livro é Memórias do Subsolo. E eu gostei muito desse livro, eu li ele há 3 anos. Ele foi muito interessante pra mim porque ele é um livro que traz uma crise existencialista muito grande, faz a gente refletir realmente sobre a nossa vida, sobre as posições da sociedade que a gente ocupa e que a gente deseja ocupar, se realmente ela vale a pena, o que a gente estaria disposto a fazer para alcançar esse lugar que a gente objetiva. E é um livro bem pesado, assim, é uma leitura que durante ela te incomoda e ao final dela te incomoda mais ainda. E no final desse livro você se sente extremamente pesado, como se você estivesse carregando uma experiência, sabe? É algo realmente muito rico, porque você tá realmente carregando uma experiência, mas que não é sua, que você adquiriu com essa leitura. De certa forma você começa uma reflexão sobre quem você é, sobre se a tua vida tá valendo a pena, e os seus amigos, sobre o seu círculo social, sobre como o ser humano ele precisa de um lugar, ele precisa de atenção, ele precisa ser visto, principalmente nessa sociedade que a gente vive hoje em dia, que todo mundo quer aparecer, que todo mundo quer ser notado. É um livro que foi escrito em meados de 1800, não vou lembrar agora exatamente o ano, mas que mesmo sendo escrito há tanto tempo atrás, hoje quando a gente lê, a gente consegue enxergar nele elementos que estão ao nosso redor, que estão em nós mesmos. E é um livro super rico, então que eu super recomendo para vocês, se vocês querem refletir melhor sobre tudo o que está à sua volta, sobre a sua vida, seu pensamento, seu cotidiano, é esse livro que você tem que ler agora. Esse livro também traz algumas decepções do personagem, que são decepções que talvez você carregue com você, mas você não saiba exatamente em que momento que você adquiriu elas. Você só tem essa sensação e aí quando você começa a ler ele, ver a situação que ele tá passando, você talvez desperte dentro de si esse sentimento e veja em que momento da sua vida foi que isso aconteceu contigo, ou que você de repente fez isso acontecer com outra pessoa. E não vou entrar em mais detalhes, porque vocês têm que ler, né, queridos? O meu livro é da editora 34, ou editora 34. Eu paguei, se eu não me engano, 20 ou 25 reais por aí. Ele é um livro super barato e que super vale a pena esse preço, hein? E eu escolhi esse livro, na verdade, porque eu nunca tinha lido nada no Dostoiévski e eu tinha vontade de ler, porque ele é um autor extremamente reconhecido mundialmente e muita gente cita ele, fala o quanto ele é excepcional, então eu realmente queria muito ler. E esse é um livro curtinho, então você consegue ler ele em menos de uma semana. Tem, deixa eu ver, 150 páginas. Fica aí a dica. E então vamos lá para o nosso segundo livro da lista. Esse livro, na verdade, é um livro bem diferente do primeiro, porque é um livro fantástico, tem fantasmas no livro e tudo mais. Esse livro, ele inspirou vários filmes, e se eu não me engano, até um desenho animado do Pato Donald. Tinha um tio dele que tinha o mesmo nome do personagem principal aqui desse livro. Esse livro é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. E é um livro muito legal, eu não tenho ele aqui porque eu li ele da biblioteca no final do ano, né? Eu tava selecionando os livros pra eu ler durante as férias, quando eu tava na graduação ainda. E aí eu fui na biblioteca, e era final de ano,
eu olhei esse, conto de Natal, né, final de ano, vou ler ele pra ver o que dá. Aí peguei ele pra ler, né, claro, já conheci o Charles Dickens, mas de nome, assim, nunca tinha lido nada dele ainda, até porque não dá tempo de ler tudo. Porque por mais que ele seja um dos maiores nomes, né, não dá tempo da gente ler todos os maiores nomes de todos os países, de todo tipo de literatura e tudo mais, infelizmente, né? A gente tem que também ler os materiais da faculdade, a parte teórica, nem tudo é só ficção. Tá, aí eu peguei esse livro, né, comecei a ler ele assim, e era pra eu ler nas férias, né? Ele, claro, não peguei só ele porque ele é bem curtinho, deve ter umas 120 páginas por aí. E aí eu peguei ele, peguei mais alguns, mas eu comecei por ele, por curiosidade mesmo, por causa do Charles Dickens. Eu li aquele livro em uma noite, porque ele era muito bom, realmente. Ele faz a gente refletir sobre como que a gente tá usando o nosso tempo, né? Se a gente tá vivendo só em prol do dinheiro. Porque qual é a utilidade de ter dinheiro para a nossa vida? É que o dinheiro vai nos proporcionar uma vida melhor, né? Claro que dinheiro não vai te proporcionar uma vida 100% perfeita, mas ele vai ajudar a sua vida a melhorar. Porém, muita gente vive em prol de conseguir dinheiro, conseguir dinheiro, conseguir dinheiro. Pra quê? Só pra ter mais dinheiro. Não tem tempo nem de gastar isso porque tá trabalhando demais, que é o caso desse nosso personagem principal. Vai acontecer alguns fatos nessa nossa narrativa do Charles Dickens que vão fazer esse nosso personagem ver fantasmas ou achar que ele está vendo fantasmas de certos conhecidos dele do passado, que foram amigos, ex-sócios, que voltaram do além para tentar convencer ele que o dinheiro e que o trabalho não é tudo na vida, que há outras coisas que a gente pode fazer para aproveitar a nossa vida. Durante todo esse trajeto com esses fantasmas da cabeça dele, ou de repente fantasmas mesmo, né? Quem sabe, eu não quero ver pra dizer. A gente vai ter uma reflexão muito legal sobre a nossa própria vida, porque a gente vai olhar pra ele, olhar pra vida dele, que ele tem tudo, mas na verdade ele não tem nada, porque ele não aproveita nada. E será que a gente realmente aproveita tudo aquilo que a gente tem? Claro que o objetivo da literatura não é te dar um ensinamento, mas você, como um leitor crítico, um leitor que procura na literatura um refúgio, você vai tentar tirar esses ensinamentos pra você. Provavelmente os ensinamentos que eu tirei, as reflexões que eu tive, não vão ser as mesmas que a sua, porque a gente não tem as mesmas experiências, as mesmas leituras anteriores, tudo vai se diferenciar. E nisso que tá essa riqueza do clássico, que ele não vai nos proporcionar a mesma reflexão pra mim, a mesma pra você. Não, ele vai ter diferentes leituras e a partir delas diferentes pontos de vista, o que é muito interessante pra gente enriquecer o nosso conhecimento, enriquecer a nossa mente. Foi escrito há muito tempo atrás e quando a gente consegue ainda ver sentido em algo que tá tão distante da gente, é porque é realmente não uma verdade, porque a gente não tem uma verdade absoluta, algo que desperta a sensibilidade do leitor. O que é despertar a sensibilidade? É fazer você ter um olhar mais crítico acerca do mundo, acerca de você, e isso vai impactar diretamente na sua vida, no seu olhar diante de qualquer leitura que você fizer. Mas agora, voltando ao livro, que é o assunto do vídeo, eu super recomendo essa leitura, não somente pela essa questão da reflexão que ela proporciona, mas também porque em alguns momentos ela chega a ser até engraçada, é uma leitura divertida, bem leve e bem diferente do Dostoiévski, que eu falei pra vocês, porque por mais que tenha também esse campo, esse teor meio reflexivo, ela também tem um certo humor. E o primeiríssimo livro da minha lista, que foi um clássico que eu li e que eu queria, assim, apagar da minha mente para que eu pudesse ler de novo e sentir todos os meus anseios e receios novamente, porque é um livro muito bom. É o livro O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E é um livro muito lindo, é um livro muito rico nessa questão da paisagem. A gente tem toda uma descrição meio gótica do cenário, que tem uma menção muito forte à natureza, à paisagem. Você consegue realmente se imaginar dentro dessa história. E eu acho que eu ainda tô presa nessa história, dentro desse mundo de obscuridade do livro, não saio.
Eu ainda lembro perfeitamente do lugar que eu imaginei quando eu tava lendo o livro. É algo realmente muito forte. Esse livro é um pouco maior que os outros dois, ele tem cerca de 350 páginas, se eu não me engano. Eu também não tenho ele aqui, porque na verdade eu li o PDF, eu baixei no celular, inclusive. Na verdade eu tava lendo outros livros, assim, aleatórios. E aí eu achei esse livro, que tava na minha lista faz tempo em PDF. Por algum motivo ele caiu na minha mão, não. Comecei a ler ele, aí eu lendo, tipo, 10, 15 páginas por dia no meu celular, porque eu tava lendo outras coisas, né, outros livros também. Mas assim, de repente eu parei tudo que eu tava lendo e continuei lendo só ele, porque tava muito bom. Aí quando chegou assim nas últimas 10 páginas, eu li uma página por dia, assim, porque eu não queria que ele acabasse, porque, sério, ele tava sendo muito bom, assim, eu tava muito presa na leitura, então é um livro que vale muito a pena. E esse é um livro, assim, pesado, no sentido de que ele realmente te puxa pra dentro da história, sabe? Você realmente imagina ali a Catherine, que é a personagem principal, junto com o Heathcliff, que é o outro personagem principal, que talvez a gente vai ter ali uma representação do bem e do mal, que vai remeter a um possível fantasma ou não, possíveis vozes ou imaginação, consciência pesada. O cenário dessa história, ele é muito lindo, a descrição que a gente tem dos campos, de como eles passeavam com os cavalos, muito tocante. Sério, desperta uma sensação de paz, mas ao mesmo tempo incômoda, porque são tão poucos personagens, sabe? Que eu acho que quando o livro tem poucos personagens, você acaba substituindo ali essa falta de personagens sendo um, porque você entra muito dentro da trama, conhecendo melhor cada um, e você acaba entendendo essa pessoa, realmente, essa personalidade que ela tem, por que que ela é assim, por que que ela fez isso, por que que ela não fez aquilo. A história basicamente consiste em uma família normal, comum, que vivia numa espécie de fazenda, um rancho, algo assim, afastados de tudo, de todo o caos. E aí, esse homem, ele tinha uma esposa e tinha 2 filhos. E um dia ele sai para uma viagem, do nada ele volta com um menino, que a gente não tem essa explicação exatamente de como que esse menino veio parar nas mãos dele, se é filho dele ou se ele só decidiu adotar. Esse menino, ele acaba sendo meio que tratado mal, mas ele é muito defendido por esse homem. Mas quando esse homem morre, esse menino ainda é mais maltratado pelos outros, porque ele não tem mais ninguém para defender ele. A não ser a Catherine, que é a filha desse homem, ele tinha mais um filho. E esse outro filho odeia o Heathcliff, e a Catherine é amiga dele, eles passeiam muito, eles têm uma infância muito divertida, até que proíbem a Catherine de andar junto com ele. Porque ela, como era uma moça de família, né, eles tinham algumas posses, algum dinheiro, e ele era, de certa forma, um agregado, né? Tanto ela quanto ele, eles ficam numa tristeza muito grande. Eles realmente adoravam a companhia um do outro. Porém, a Catherine, ela é muito mimada pelos outros, né? As pessoas trazem coisas para ela, tentam divertir ela de alguma outra forma, e ele não, ele é só esculachado por todo mundo. Então ele acaba sumindo e muito tempo depois, alguns anos depois, ele aparece, rico. E a Catherine acabou casando com outro vizinho e tudo mais. E aí, esse sentimento que eles nutriam pela infância volta. Só que agora ela está casada com outra pessoa, totalmente diferente, porque eles não podem mais estar juntos. Isso que a gente vai ter todo esse amor proibido, no momento que a gente não sabe se houve ali uma traição ou não houve. Por que esse personagem, o Heathcliff, ele faz tanto mal a Catherine e a todo mundo que ele rodeia? Porque ele traz um mal, é como se ele fosse a personificação do mal. Só a presença dele é capaz de trazer toda uma atmosfera maligna, e juntamente com essa descrição que a gente tem do cenário, que vai formar essa camada meio fantástica. Então é isso por hoje. Eu queria deixar claro que eu fiz essa ordem de terceiro, segundo, primeiro, mas na verdade eu gosto dos 3 quase iguais. E eu acredito que a gente ler um clássico é sempre bom pra gente entender as outras épocas, pra gente refletir melhor sobre a nossa. Nenhum desses livros, como vocês puderam ver, é brasileiro, mas futuramente eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre os principais nomes da literatura brasileira também. Então se inscrevam aí, ativem as notificações, em breve tem mais.